bom dia. Bom dia. Então, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o professor Christopher Carlos, em nome da banca, o doutor Carlos, de bem-vindo, toda a banca, cumprimentado. Cumprimentar todos os presentes aqui, agradecer a presença. A minha família é representada aqui pela minha irmã, chefe, meus amigos, meus colegas de curso. Obrigado por estarem aqui nesse dia tão importante. Então, eu gostaria de falar um pouco agora sobre a minha dissertação, que tem como título Desafios e possibilidades da utilização de recursos tecnológicos nas aulas de matemática no ensino médio. Sequência didática com o site Pro Matemática. Então, meu nome é Eugênio Pereira Oliveira. Eu, como orientador, o professor doutor Natan Firmino Santana Rocha. E o co-orientador, o professor mestre Francisco Vieira Dias. Bom, essa apresentação está dividida em esses sete pontos. A gente vai passar pela introdução, falar um pouco sobre a justificativa, os objetivos e a metodologia. Depois a gente vai chegar no referencial teórico, os autores, as pesquisas que fundamentaram esse trabalho. Depois a gente vai ver os recursos e soluções digitais, alguns recursos tecnológicos úteis para o ensino de matemática que encontramos na literatura. Depois a gente vai falar um pouco sobre o site Pro Matemática, que é um fruto, que é um produto educacional criado a partir dessa pesquisa. E a sequência didática criada com os materiais disponíveis no site Pro Matemática. E depois chegaremos nas considerações finais e as nossas referências. Bem, a justificativa desse trabalho. A partir da observação de uma dificuldade que a gente observa como professor já há mais de 10 anos, e com o crescente desinteresse dos alunos nas aulas de matemática do ensino médio, tem observado a falta de engajamento desses alunos, né? E essa pesquisa ela tem, né, eu também como professor venho observando, conversando com os colegas, e a gente vem observando esse aumento do desinteresse, o aumento da falta de engajamento desses alunos, porque muitos alunos consideram a disciplina difícil ou desinteressante. Então tem esses fatores que vão dificultando o trabalho docente no ensino médio. Sim. Acabou agora? Então a proposta desse trabalho é apoiar os professores de matemática no ensino médio a criar possibilidades, criar recursos para facilitar o aprendizado dos alunos, né? Consequentemente aumentando o interesse e o engajamento desses alunos, a participação desses alunos na aula. Então, a partir desse questionamento, né, dessa busca de respostas, soluções para tentar atrair mais a atenção dos alunos, gerou a seguinte questão: de que forma essas tecnologias educacionais elas podem trazer um maior engajamento dos alunos? De que forma esses recursos tecnológicos podem despertar um interesse maior dos alunos nas aulas de matemática? E para tentar responder essa pergunta, desenvolvemos alguns objetivos. O objetivo geral é desenvolver um site que, a partir da literatura, dos materiais disponíveis, a gente crie uma sequência didática, seja integrada ao site, para tentar facilitar o aprendizado, facilitar o trabalho docente, otimizar o trabalho docente desses professores e, consequentemente, trazer o interesse dos alunos. Então, a proposta é essa, o objetivo geral. E a gente tem também alguns objetivos específicos para tentar chegar nesse objetivo geral. O primeiro objetivo é analisar materiais disponíveis na literatura que tratem sobre tecnologias educacionais, que tratem desses recursos, né? E identificar recursos que possam melhorar, né? Que possam ajudar os professores, né, nesse trabalho docente e despertar o interesse dos alunos.
E o segundo objetivo específico é criar um site a partir dessa literatura e a partir dos recursos disponíveis que possa facilitar, né, o trabalho docente e estimule os alunos. E o terceiro objetivo é elaborar uma sequência didática baseada nos materiais que estão disponíveis no site e esses recursos, né, que possam facilitar o trabalho docente e que sejam aplicados pelo professor de uma forma a aumentar o interesse dos alunos. Então esses são nossos objetivos específicos. Bom, a nossa metodologia nos baseamos numa pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. E a coleta de dados foi feita a partir de plataformas confiáveis. O banco de questão, o banco de dissertações do Profimático foi um dos recursos que utilizamos. Né? Os artigos disponíveis no Google Acadêmico foi outro recurso que serve como base de dados. E a análise da pesquisa ela vai focar nos recursos, recursos tecnológicos disponíveis que já têm uma utilização reconhecida e com resultados positivos. E o referencial teórico que embasa esse trabalho, que sustenta essa pesquisa, a gente começa com esses três autores, esses quatro, no caso, né? Piaget e Cabral, eles trazem a questão do construtivismo, onde o aluno ele vai aprender a partir da interação com o meio. A partir da interação desse aluno com o meio para que ele está. E Vygotsky ele traz o socioconstrutivismo. E no caso do socioconstrutivismo, ele fala da importância das relações sociais e culturais desse aluno para despertar, né, com essa colaboração, para facilitar o desenvolvimento cognitivo desse aluno. E para complementar essas duas teorias, a gente traz Rubem Coetedura, que ele traz o modelo SRL. Esse modelo ele divide o uso das tecnologias em 4 níveis. Esses 4 níveis eles partem desde a substituição de métodos tradicionais por recursos tecnológicos até a redefinição dos processos. Então começa na substituição dos métodos tradicionais por métodos que utilizem os recursos tecnológicos e vão até a redefinição do processo. O principal objetivo desse modelo, esse SIAML, é tentar incentivar os professores a trazer temáticas diferenciadas para as aulas, para que isso incentive os alunos, para que eles se tornem tenham mais interesse nas aulas e o ensino se torne mais dinâmico e significativo. Bom, a partir disso, a gente fez uma revisão histórica da literatura sobre o uso das tecnologias. E a gente passou desde o surgimento do rádio, da evolução do rádio, passando pela televisão, né? Foi evoluindo, começou as primeiras iniciativas de ensino à distância, com essas ferramentas que foram surgindo, até chegar na popularização dos computadores. E, posteriormente, com o advento da internet, a expansão da internet. A internet, segundo Mohan, ela amplia o acesso à informação, consequentemente facilita a construção de conhecimento. E a internet ela possibilitou novas formas de relação professor-aluno. E um pouco mais à frente, nessa evolução histórica dos recursos, a gente tem a educação híbrida. A partir dos anos 2000, como fala Kensky, ela fala, Vânia Moreira Kensky, ela fala que a educação híbrida ela proporciona uma maior personalização do ensino. O que seria a educação híbrida? É uma parte tradicional, do modelo tradicional, e uma parte com a utilização de recursos tecnológicos. Seguindo, a gente tem um pouco da evolução pedagógica. Os recursos tecnológicos evoluíram e a evolução pedagógica ela andou não no mesmo ritmo, mas ela também andou. Então, os recursos tecnológicos eles trazem um maior aprendizado a partir dessa utilização. E a gente tem aqui Fausto Camargo e Daros, eles tratam das metodologias ativas. As metodologias ativas, elas tentam colocar, o foco delas, o objetivo delas é colocar o aluno como protagonista do processo.
a partir do aluno sendo protagonista do processo, ele vai se desenvolver, né, melhor a partir da interação dele com o conteúdo, dele com os próprios colegas, essa relação de participante, né, principal, protagonista. E isso ele vai criar mais autonomia e criatividade, incentiva a autonomia e a criatividade desse aluno. E a aplicação do ensino da matemática, como é que seria? Como é que é visto a aplicação desses recursos tecnológicos no ensino da matemática? A gente tem a fala de Bob e Penteado, que eles trazem que aplicar recursos tecnológicos nas aulas de matemática facilitam a visualização dos conteúdos, conceitos que são mais abstratos, fica mais fácil para os alunos eles compreenderem a temática, a partir da visualização com ferramentas de, por exemplo, software, né, de GeoGebra, que facilita a interpretação de funções, por exemplo. E também eles acrescentam que a utilização desses recursos possibilita aos alunos explorarem e visualizarem melhor os conceitos. E essa forma de visualizar os conceitos torna a matemática um pouco menos intimidadora para esses alunos. Um pouco da revisão da literatura sobre o uso de plataformas digitais. No que tange o uso dessas plataformas, a gente começa falando sobre a BNCC. A BNCC ela incentiva a utilização de recursos tecnológicos de forma crítica, tem que fazer uma análise crítica da utilização dessas ferramentas e responsável, né? Tem que ter uma análise crítica e uma análise responsável na utilização desses recursos. Porque esses recursos eles vão estimular esses alunos a desenvolver, além do raciocínio lógico, o desenvolvimento cognitivo desses alunos, vai facilitar na resolução de problemas, né, a construção de novas estratégias e ainda vai preparar esses alunos para o mercado de trabalho, para o tempo contemporâneo que ele está. E Valente ele destaca que as tecnologias elas são importantes. Além de elas promoverem uma inclusão digital, ou seja, as tecnologias elas podem possibilitar um aluno que tem menos condições financeiras de aprender com material de qualidade, nessas plataformas. Ele também, ele acrescenta que o acesso, ele vai aumentar o acesso ao conhecimento de tecnologias. Outra coisa importante que eu não posso esquecer de falar, o Valente ele enfatiza o papel do professor. As tecnologias elas devem ser usadas como recursos para agregar, para otimizar o trabalho docente, mas jamais vai substituir o papel do professor. O professor sempre vai continuar ali como o mediador do processo, para saber escolher as tecnologias e estabelecer os objetivos, então ele tem que fazer essa relação. No que tange as tecnologias digitais no ensino, Keynes que ela traz que as tecnologias elas aparecem para tentar modernizar o ensino e preparar o indivíduo para o que vem, no futuro, no mercado de trabalho, e de acordo com as exigências pedagógicas significativas que vão aparecer no futuro. Eu queria acrescentar também a fala de Reis. Reis ele trata da questão dos softwares, como por exemplo o YouTube, os softwares educacionais, que a partir desses softwares os alunos eles vão ficar mais ali atentos ao conteúdo, atentos à aula, fazer com que esses alunos, trazer o aluno a participar da aula. Essa é a principal contribuição. E aqui é um dos pontos-chave do nosso trabalho, que ele fala das potencialidades e obstáculos na interação, em colocar esses recursos para funcionar de fato, na prática. Dentre as principais potencialidades, primeiro o Libani ele traz uma contribuição importante, que ele fala o seguinte: a informação por si só
ampliou-se o acesso à informação. A tecnologia ampliou o acesso à informação, mas a informação por si só não gera conhecimento. Então ela precisa ser trabalhada, retrabalhada, organizada, para que gere conhecimento. Tá? Dentre as potencialidades que a gente pode falar, a personalização do ensino, a gente pode deixar claro que melhora, né? O aluno ele vai ter acesso ali àquela plataforma, o professor ele pode fazer um acompanhamento ali, o feedback é mais rápido para o professor. A sala de aula ela vai superar o espaço dessas 4 paredes, ela vai além dessas 4 paredes, né? Então ela possibilita que o aluno continue estudando pelo fora da sala de aula. Outra potencialidade é a melhoria da participação desses alunos durante as aulas. Isso é uma das maiores potencialidades, uma maior interação, um maior engajamento desses alunos, fazendo com que essa educação seja mais significativa. Porém, apesar dessas potencialidades, dessas vantagens, ainda encontramos alguns desafios. Tá? E alguns desafios que precisam ser superados. O que a gente pode destacar? Dentro da pesquisa, o que a gente encontrou? Um dos principais é a resistência de alguns professores a aderir a algumas dessas tecnologias. Por que eles têm essa resistência? Às vezes é insegurança, não tem o domínio da ferramenta, às vezes é medo de perder o controle da turma, então tem essa resistência por parte de alguns professores. Um outro é a formação docente. A formação docente ainda, essa capacitação, preparar o professor para utilizar esse recurso da melhor forma, ainda é carente, ainda é deficitária. E uma das mais citadas, né, nas pesquisas, nos trabalhos que vimos, é a questão da infraestrutura das escolas. A infraestrutura ainda deixa muito a desejar na parte de recursos materiais mesmo e principalmente também na questão da internet. A internet ainda é uma questão a ser trabalhada. Mas apesar dessas dificuldades, desses obstáculos que precisam ser superados, né? Mohani fala que esses desafios esses obstáculos precisam ser superados. Por quê? Ele argumenta que é necessário os docentes bem preparados, intelectualmente, emocionalmente, e comunicacionalmente e eticamente. E bem motivados e preparados para isso. Certo?